Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula nossa. Hoje vamos falar sobre MPA, uma etapa muito importante e que também gera muitas dúvidas do que pode, o que não pode, como faz. Mas enfim, vamos direto para a aula, que aqui é sem enrolação. Deixa eu ver se comecei, startei, mas não sei se está tudo ok. Bora. A medicação pré-anestésica tem como objetivos muito claros, tá? Ela é uma etapa muito importante. Eu considero ela como parte do pré-anestésico. Por quê? Porque ainda, mesmo depois de aplicar o MPA, eu posso voltar atrás. Vou dizer assim, induzir, eu posso voltar atrás? Pode, né? Fala, arrematar, né? Eu posso voltar atrás? Posso, tá? Só que é meio ruim, né? Então, assim, eu levo tudo até o momento, sim, eu vou induzir, com certeza, a cirurgia vai chegar até o final. Vamos progredir com o procedimento. Então, ainda intercorrências no pré, eu posso ainda desistir do procedimento, tá bom? Então, por isso que eu considero ele como etapa do pré. A anestesia começa no momento da indução. Pontos de vista, tá? Praticamente não muda muita coisa, mas é interessante entender também mais ou menos como que eu penso, tá? Então, eu vou ter objetivos com o MPA. Não necessariamente, quando eu for fazer o MPA, eu quero todos esses objetivos ao mesmo tempo. Eu posso selecionar minhas prioridades. Mas é muito interessante como a medicação pré-anestésica vai gerar todos os benefícios, né? Uma analgesia primitiva, então o paciente não sente dor, não está sentindo dor no meio do MPA, mas eu sei que futuramente, no transe e no pós, ele vai estar dolorido. Então, eu vou fazer uma analgesia primitiva. Eu posso fazer uma analgesia terapêutica, o paciente já no MPA já está com dor. Então, eu vou tratar a dor e vou garantir analgesia no trans e no pós também. Tá? Contenção química, animais mais arredios, mais não domiciliados, pacientes hostis, eu posso realmente ter uma contenção química. Nessa condição química é segurança da equipe, a minha segurança, a segurança da equipe e a segurança do paciente. Tá? Eu posso fazer também um anti-inflamatório preventivo, não é tão recomendado, mas em alguns casos eu posso ter esse interesse, né? Diminuição do estresse do paciente, simplesmente deixar ele tranquilizado, poder pegar um acesso venoso de maneira mais tranquila, mais calma, né? Tem pacientes que toleram um bom acesso venoso sem MPA, mas alguns não, alguns para pegar um acesso confiável, eu preciso mesmo fazer já depois do MPA, tá? Preparação do paciente, ajustar o paciente, fazer tricotomia de maneira mais tranquila, sem deixar ele ansioso e estressado. Alguns bloqueios eu consigo fazer já com MPA, outros bloqueios eu vou ter que induzir, mas alguns bloqueios já posso fazer já com o paciente só com MPA. Isso vai também me reduzir o volume de anestésico no trans e realmente e também promover uma indução e uma recuperação mais suaves. Então, a escolha dos fármacos que eu vou associar agora na MPA, anestesia. Anestesia, tá faltando um S ali. A vantagem, né, todas as condições que eu posso ter no meu paciente, eu posso fazer a conjugação desses anestésicos no MPA, desses fármacos, com vários desses objetivos, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente usa dexmedetomidina no MPA, além de uma boa contenção química, além de um preparo do paciente, vários bloqueios eu consigo fazer sem antes de induzir. Ele também me economiza muitos fármacos no trânsito. Só que a ideia não é economizar, é diminuir o volume para diminuir o efeito colateral para ter uma boa recuperação e uma boa estabilidade hemodinâmica. Esse é o objetivo. Tá? O objetivo monetário vai economizar, eu falo isso para vocês terem um entendimento, mas a economia não é o objetivo, né? Se eu estou querendo economizar, é porque eu precifiquei errado, estou cobrando de maneira errada, porque todo custo de anestesia quem paga é o tutor, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta também. Então, só que não é obrigatório ser intramuscular. A gente dá uma preferência em fazer a MPA intramuscular, mas não é obrigatório. Eu posso fazer intravenoso, posso fazer uma dose. Só que o que vai mudar a via? A dose, né? Então, se eu uso dexmedetomidina 8, 10 miligramas no MPA, se eu fizer ele intramuscular, se eu fizer ele intravenoso, eu vou diminuir para meio, 2 no máximo microgramas por quilo. Então isso acaba gerando essa situação, tá bom? Só para vocês terem uma noção
questão de diferença, tá? Então eu tenho que respeitar também a dose, vai ter que respeitar a via de administração, tá bom? Já falei um pouco de dose, acabei citando um pouco da dose aqui, mas no final ali, no momento dessa aula, eu vou fazer uma oferta para vocês, que vocês vão gostar bastante, que vai ajudar bastante a rotina de vocês, tá bom? Dentro dos fármacos que a gente considera fármacos do MPA, a gente vai ter os agonistas receptores alfa-2 adrenérgicos, opioides, anti-inflamatórios, anestésicos tranquilizantes, fármacos anticolinérgicos, que ainda a literatura considera, tá, como medicação MPA. A gente não considera mais, a gente não usa mais. Então a gente usava a cepromazina para diminuir os efeitos da ketamina, diminuir os efeitos principalmente da xilazina. Já usava no MPA, mas hoje já caiu para o desuso, a gente acaba não utilizando esses fármacos. A gente pode usar uma escopolamina, né, um buscopan, para diminuir a cólica, aumentar um pouco a frequência cardíaca no transe. Alguns colegas usam em gatos, mas realmente acabou caindo em desuso, mas ainda nos livros se considera muito como fármaco de NPA, tá bom? E eu adicionei, né, ansiolíticos e antidepressivos. Muitas vezes a gente usa trazolona para poder uma contenção já em casa, a gente já dá medicação em casa via oral, para o animal chegar mais tranquilo. A gente pode usar amitriptilina, a gente pode utilizar a gabapentina para controlar a dor crônica, para o paciente chegar mais calminho no dia do procedimento. Então, às vezes, a MPA começa em casa já, né? Começa nesse manejo, por via oral, né? Então, vai também da tua estratégia, teus objetivos que você quer com a MPA e realmente como que você é, fez o planejamento anestésico, que é muito, muito importante, tá bom? Dentro dos fármacos tranquilizantes, a gente vai ter os fenotiazínicos e os benzodiazepínicos. Fenodiazínicos tranquilizantes maiores e benzodiazepínicos tranquilizantes menores, né? Dentro da classificação da literatura. Os fenotiazínicos, né, vão ter como efeito desejados uma tranquilização leve. Esse efeito não é dose dependente, então tem efeito teto. A partir do momento que eu aumento a dose, eu não aumento a tranquilização, tá? Só aumenta o efeito colateral, mas o benefício não aumenta. Por isso que eu tenho que utilizar uma dose que gere o máximo de efeito sedativo com o menor efeito colateral possível, tá? Isso os trabalhos já chegaram numa dose indicada. Não que não possa aumentar, mas a gente começa a acumular efeitos colaterais, eu prefiro trabalhar de outra forma, tá? E não causa desligamento do ambiente. O paciente pode até dormir, só que se você pegar na patinha dele, dar uma agulhadinha, ele vai despertar e vai morder, tá bom? Então, realmente o paciente não fica alheio, ele fica tranquilizado, já o nome já diz, tranquilizante, tá? Dentro dessa situação, né, os fenodiazinos fazem redução de 30 a 60% da dose, tanto na indução como na manutenção. Vai ter efeito antiemético, então pacientes que não podem vomitar, por exemplo, procedimento cirúrgico, oftálmico, é interessante a utilização de fenotiazínicos, tá? E vai ter efeito anti-arritmogênico. Então, qual que é o problema? Uma galera quer tranquilizar um paciente para poder fazer um posicionamento eletrocardiograma, por exemplo. Se o diagnóstico, eu quero fazer o diagnóstico de arritmia e faço um tranquilizante que corrige arritmias, eu vou estragar a confiabilidade desse exame. Tá? Então, ele é um fármaco, são uma classe de fármaco muito utilizados para contenção química em consultório e procedimento, só que para eletrocardiograma ele fica contraindicado, porque ele vai interferir no resultado, na acurácia e na percepção de alterações que querem ser vistas. Eu quero, se tiver uma arritmia, eu quero identificar ela no exame. Se eu faço uma medicação que corrige arritmias, eu vou interferir no exame, né? Então, já fica um ponto aí de atenção de contraindicação de fenotiazínicos, tá? Eles não causam analgesia, então preciso associar analgésicos, talvez não no MPA, mas principalmente no trans, né? Efeitos muito acentuados em braquicefálicos, não é impeditivo, mas tem que ser corretivo, eu tenho que realmente usar umas doses menores, tá? Os trabalhos que cravaram os fenotiazinos como muito prejudiciais a braquicefálicos eram trabalhos que usavam uma dose muito grande, uma dose muito alta, e que comparava, né, os braquicefálicos com outras raças e viam que realmente com uma dose alta eles geram alterações braquicefálicos. Só que se você usar uma dose menor, vai ter o mesmo efeito em todos eles. O
os braxcefálicos não são necessariamente muito mais sensíveis. Mas como já existe essa condição na literatura, fica também ruim você querer lá falar que não faz. Tem trabalhos que mostram que não teve efeitos ou um aumento de riscos ou alterações mais graves em braxcefálicos. Mas como a classe já está estigmatizada para braxcefálicos, eu gosto de evitar, tá bom? Redução do limiar convulsivo. Então, pacientes que têm uma tendência a convulsionar, esses fármacos podem sim estimular maior nível de convulsão, tá? É, então, também eu tenho que entender um pouco o histórico do meu paciente, na anamnese, exame físico, entender se ele tem esse risco. Então, eu preciso entender se aumenta as chances de convulsão, tá? E tem efeitos antihistamínicos. Então, também é indicado para neoplasias que liberam histamina, né, como mastocitoma. Então, numa biópsia, numa citologia, tranquilização com esse fármaco também pode ser benéfico, vai diminuir esse efeito, esse risco de choque anafilático. Ele não anula, mas ele vai diminuir consideravelmente essa degranulação de mastócitos, tá bom? Os efeitos cardiovasculares, né, adversos que a gente vai ter, a principal e a mais marcada é a vasodilatação, tá? Então vai reduzir, tem um potencial de redução de 30% da pressão arterial sistólica, tá? Então isso é por sua ação agonista em alfa 1, ele vai fazer vasodilatação como seu principal efeito colateral. Com a vasodilatação vai vir a hipotensão e também o risco de hipotermia, tá? Então, ele vasodilata, perde mais temperatura para o ambiente, perde um pouco a capacidade de regulação de temperatura. Então isso também é outra marcação de efeitos colaterais junto com a vasodilatação, por consequência uma possível hipotensão que pode ser potencializada por outros fármacos, como a anestesia inalatória. Você vai usar isoflurano e fez MPA fenotiazínicos, isso pode aumentar as chances de vasodilatação no transe anestésico. Tá? E esse risco de hipotermia e hipertermia eu associo também. Se você usa uma dose muito grande de fenotiazínicos, você vai ter uma tendência à hipotermia, porque ele vasodilatou e vai perder temperatura para o ambiente. Só que se você aquecer demais ele, ele vai absorver esse calor também. Então, uma hipertermia está mais relacionada ao excesso de cuidado, vamos dizer assim. Você esquentar demais ele e ele estando vasodilatado. Tá? É... Aí você esquentar mais, esquentar um paciente vasodilatado, além de ele esquentar, pode aumentar a temperatura interna, vai causar mais vasodilatação também, mais hipotensão. Então tem que cuidar bastante com relação. Então, sim, vai usar fenotiazínico, tem que garantir que a temperatura da sala cirúrgica e do pós-operatório vai estar uma temperatura padrão confortável, tá bom? E vai ter esses efeitos indiretos à frequência cardíaca por essa bagunça que faz com vasodilatação, tá bom? Respiratório vai gerar uma redução da frequência respiratória e sem alterações em gases sanguíneos em situação mais marcada. Tá? Mas nas doses que a gente acaba utilizando, umas doses mais baixas, a gente não vê tantos problemas assim, tantos efeitos colaterais. Tá bom? Indicações: procedimento sem dor, né, para transporte, banho e tosa numa temperatura controlada, né, avaliação clínica em pacientes muito agitados, tá? Contraindicação: pacientes desidratados, pacientes hemorrágicos devido à vasodilatação, pacientes em choque já vão estar vasodilatados, pacientes cardiopatas, que vai gerar uma alteração hemodinâmica devido à vasodilatação. Então, assim, um paciente rígido vasodilata um pouquinho com fenotiazínico, a gente não vê uma marcação, um problema tão grande. Mas o paciente já cardiopata e você vasodilata ele, vai ter problema principalmente de diminuição de retorno venoso, complicações em pré-carga são umas condições que a gente pode ver em pacientes que já têm problema cardíaco e tomam um fenotiazínico. Tá? E os braxcefálicos a gente coloca ainda como indicação porque é a contraindicação da literatura. Só que se você precisa tranquilizar ele e os outros fármacos são muito mais efeito colateral, por exemplo, assim, dextrometilina é muito contraindicado. Midazolam eu acho que não vai ter um efeito muito bom. Então vou de acepromazina, uma dose mais baixa, mas monitorando o paciente, muitas vezes vai ser tranquilo. Tá? Como ele é feito com tranquilizante, tem que entender a fobia. Por exemplo, se você vai tranquilizar um paciente que tem medo de estar onde ele está, ele não relaxa, ele não deprime. Tá? Então, assim, tinha gente que utilizava fenotiazínico para paciente com medo de fogos de artifício. Só que o paciente já tem medo de fogos de artifício. Ele toma uma medicação que ele fica grogue e se sente mais vulnerável. Como ele não fica alheio do ambiente,
ele vai ter uma excitação devido à fobia. Então, ele acaba tendo uma condição mais agravada, né? Ele vai tentar fugir por causa dos foguetes e vai tentar fugir se cambaleando, grogue, zonzo. E aí ele pode ter um risco de se acidentar mais do que se não tivesse tomado a medicação. Tá? Dentro da classe, né, dos fenotiazínicos, né, a gente vai ter a cipromazina e a prometazina. A prometazina tem um efeito muito mais antihistamínico, mas dependendo da dose pode causar um pouco de sedação, né, de relaxamento. Mas o acepromazina vai ter um efeito mais marcado realmente do sono, de- do, do, do dormir. Como eu falei, se você acabou que não viu outros vídeos meus aqui do canal, eu recomendo que você faça a maratona, veja todos os vídeos, veja essa classe aqui desde o começo, veja o nosso vídeo de abertura lá do nosso canal. Mas eu sempre, várias vezes, você vai me ver falando sobre a responsabilidade do médico veterinário e não ensinar leigos. Então, eu não tenho controle de quem assiste essas aulas. Então, eu não vou passar dose de medicação. Mas, para você que é médico veterinário, eu vou ter uma ofertinha aqui, uma proposta para te fazer nessa aula, para você entender e aprender mais sobre os fenotiazínicos de maneira mais aprofundada, com dose, método de uso e tudo mais. Tá bom? Dentro ainda dos tranquilizantes, a gente vai ter os benzodiazepínicos, tá? Que vão ter dentro dos seus efeitos desejados a ação anticonvulsivante. Ele vai agir em receptores GABAérgicos, então vai gerar um sono, vai gerar uma depressão do sistema nervoso central. Tem como seus benefícios a existência de um antagonista. Então, caso tenha efeito exagerado, eu queira reverter, ele tem antídoto, vamos dizer assim, tá? Em animais rígidos, pode causar agitações isoladas, ainda mais associado com o opioide. Então, entra um BO na utilização de benzodiazepínicos. Você quer que o paciente relaxe e ele acaba gerando um efeito extrapiramidal. Ele acaba gerando uma excitação, tá? Isso acontece, eu vejo muito acontecendo em pessoal que trabalha com internação. Eu faço midazolam diazepam e o animal dorme. Eu faço convulsão e cessa a convulsão. Então, no paciente rígido, eu vou fazer, ele vai dormir. É um raciocínio, mas pelo contrário, é no rígido que vai gerar uma excitação. Aí ele arranca acesso, morde grade, destrói tapetinho, faz um arregaço dentro do internamento. Então, por isso que a gente só vai utilizar benzodiazepínicos em pacientes ou que estão convulsionando ou que estão com algum prejuízo, né? Então, paciente idoso dorme muito bem, paciente já está um pouco debilitado, ele vai gerar um bom sono. É realmente o paciente rígido que vai gerar problema, que é que a gente chama esse efeito S piramidal, que é a mesma coisa que acontece com o paciente que toma Plasil, né? Metoclopramida também causa efeito S piramidal. Tá? E lembrando que esse tranquilizante também não é analgésico, tá? A gente acaba associando ele com os fármacos para poder promover uma analgesia é, com mais segurança. Tá? Dentro das indicações dos benzodiazepínicos, a gente vai ter tranquilização, né, MPA em animais debilitados, ele fica uma indicação bem interessante. É, Na indução anestésica, associados com anestésicos injetáveis, por exemplo, Propofol, e outros dissociativos como ketamina, vai ter um efeito legal. Então, eu vou fazer ele, depois vou fazer uma ketamina intravenosa, a gente vai diminuir bastante um pouco essa tensão que a ketamina causa. Tá? Tem muitas pessoas que usam a, a ketamina, o midazolam associado com o propofol. Eu acabo não utilizando muito, mas muitos usam sim. Tá? E contraindicações não deve ser administrado isoladamente em pacientes rígidos, como sua principal contraindicação. Outro fármaco muito utilizado no MPA, que também tem um efeito tranquilizante, tá? É o alfa-2. Outro fármaco muito utilizado no MPA é o alfa-2 agonista adrenérgico, tá? Que é um sedativo. Outro fármaco que a gente pode utilizar bastante no MPA, muito utilizado na rotina, é o agonista alfa-2 adrenérgico, tá? São sedativos dose dependente. Então, quanto mais eu aumento a dose, maior efeito sedativo a gente vai utilizar nos nossos pacientes. Também é utilizado em diversas espécies, tem bastante trabalho utilizando ele muito, muito, muito. Então, se você já deve ter ouvido falar da xilazina,
mais moderninha, mais queridinha de hoje é a dexmedetomidina, mas tem a detomidina, a medetomidina, que também são utilizados em cavalo. A gente tem uma classe de fármaco aí bem extensa. Tá? Em cães e gatos, ou xilazina ou dexmedetomidina, tá bom? O alfa-2 agonista, ele vai agir em receptores alfa-2 agonistas é o nosso desejo. Então, quando ele faz o efeito agonista de receptores alfa-2, ele vai gerar o efeito ansiolítico, analgésico e sedativo. Só que ele age também em receptores alfa-1, que vão fazer vasoconstrição periférica, uma broncodilatação, secreção, aumenta a secreção salivar, vai gerar contração de esfíncter, tanto retal como da íris, tá? E também gera um relaxamento do trato gastrointestinal. Só que você vai ouvir dizer aí que o principal efeito colateral do alfa-2 agonista é a bradicardia. Só que a bradicardia que acontece com a alfa-2, ela é uma resposta fisiológica devido à vasoconstrição tão intensa. Então, assim que você aplica, que ele entra em concentração sérica, ele vai fazer uma vasoconstrição absurda, tá? Só que com essa vasoconstrição, para corrigir um reflexo, quando vai vasoconstrição, reflexo é hipertensão, para evitar essa hipertensão transitória que acontece no começo, o sistema fisiológico faz um efeito de proteção que é diminuir a frequência cardíaca. Então, ele causa uma bradicardia para controlar esse pico de pressão. Só que aí essa vasoconstrição ela é temporária. Ela volta à condição normal, só que a frequência cardíaca não volta. Ela acaba gerando essa persistência na bradicardia, sendo o seu principal fator. Só como eu falei que a alfa-2 agonista é dose dependente, os efeitos colaterais também são dose dependentes. Então, quanto maior a dose que eu uso, maiores efeitos colaterais também. Tá? Então, dentro dos efeitos desejados vai ser a sedação dose dependente, analgesia dose dependente e o relaxamento. Eles também utilizam como redução da, da quantidade de fármaco, tanto na indução como na manutenção. Então, do Propofol ele chega a reduzir 90%. Tá? E tem outra vantagem que possui antagonista, ele possui antídoto, ou a ioimbina ou a tipamezole. Tá? A ioimbina é indicada para xilazina e a tipamezole é indicada para dexmedetomidina. Isso por quê? Porque o reversor ele tem que ter mais afinidade ao receptor do que o fármaco. Então, assim, dentro da classe de afinidade com o receptor, a xilazina ela vai ter uma afinidade menor que a ioimbina. Só que a dexmedetomidina tem uma afinidade ao receptor maior que a ioimbina. Então precisou-se ter um reversor mais potente do que a dexmedetomidina. Então, só o que acontece? Com essa especificidade do fármaco, a tipamizole é mais cara que a ioimbina, né? Então, o que o pessoal faz? O pessoal faz a ioimbina para reverter a dexmedetomidina e fala que dá certo. Vai dar certo. Ele vai ter uma reversão, principalmente dos efeitos colaterais. Só que não o despertar absurdo como se fosse utilizar a tipamezole. Então, assim, isso daí é questão da empresa que quer vender a tipamezole, que é mais caro, mas o Embina funciona igual. Não. É que o Embina chega o efeito, diminuição dos efeitos colaterais, que é o que o anestesista quer, tá? Mas farmacologicamente, o atipamezole, ele tem que ser o atipamezole, porque ele tem mais afinidade receptor e vai reverter todos os efeitos colaterais e até mesmo os benéficos, né, os sedativos da dexmedetomidina. Então entra aqui um parêntese no meio dessa aula para você entender um pouquinho essa condição. Tá? Dentro dos efeitos adversos, vai gerar uma hipertensão transitória no início da sedação, vai gerar uma norma, uma hipotensão nessa fase inicial, e com essa bradicardia reflexa a essa vasoconstrição, ele pode gerar uma bradicardia tão grande que vai gerar bloqueio atrioventricular, que é uma bradiarritmia. Pode gerar de grau 1 até grau 2. Tá? E dependendo da situação, se você faz esse fármaco, o paciente já tem bradicardia, vai gerar óbito, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar também de indicações, tem que garantir, tem que ter um exame físico e entender se o meu paciente pode realmente receber um alfa-2 agonista. Tá? Dentro do sistema respiratório vai diminuir a frequência respiratória, tá? E dentro ainda dos efeitos colaterais vai gerar uma hiperglicemia, porque o alfa-2 agonista ele vai ter um efeito de diminuição de secreção de insulina. Com isso, vai gerar uma hiperglicemia transitória, tá? E vai causar diurese também, tá? Então, ele vai inibir o hormônio antidiurético e aumentar o volume de excreção de urina.
Então, é outros motivos aí, essas alterações vamos começar a listar os impeditivos. Quando não usar alfa-2 agonista, tá? Que entra naquela condição. Indicação. Quero uma boa contenção química. Eu quero gerar alguma analgesia, principalmente visceral, tá? Então, assim, alterações viscerais, dores, peritonite, dor vesícula, pancreatite, vai ter um benefício analgésico, não vai ser exclusivo, né? Então, ele vai gerar uma analgesia principalmente visceral. Piometra, gerar uma boa analgesia em piometra, tá? Vai, uma dose baixa vai gerar tranquilização. Eu vou aumentar a dose, vai gerar sedação. Doses bem pequenas, como 1 micrograma por quilo, vai gerar efeitos ansiolíticos, tanto que na Europa a dexmedetomidina tem comprimido, tá? Para realmente gerar um efeito de comportamental, também tem efeito ansiolítico. Já utilizei como medicação anticonvulsivante, então posso fazer uma dose de 2 microgramas por quilo subcutâneo, ele vai ter um efeito de tranquilização e realmente quebrar aquele ciclo da convulsão nos pacientes, tá? E também tem indicação anticonvulsivante, tá? Devido a essas situações, ele é neuroprotetor, ele é nefroprotetor, tá? Então tem bastante indicações também em pacientes debilitados. O único inimigo aí da alfa-2 agonista são os pacientes cardiopatas, tá? Contraindicações, pacientes desidratados, porque ele vai aumentar a, a diurese, então vai aumentar a possibilidade de pacientes desidratar mais ainda. Ele vai causar uma bradicardia, então aí um paciente bradicárdico e desidratado vai diminuir a volemia, vai diminuir também a pressão no nosso paciente. Paciente com hemorragia ativa ou que pode ter uma hemorragia no transpiratório. Então, assim, um dos problemas do paciente com alfa-2 agonista é a diminuição de volemia. Então, se o paciente fica hipovolêmico no momento do procedimento que está com dexmedetomidina ou tilazina, ele vai ter prejuízos, tá? O paciente em choque vai ter prejuízo, porque o choque vai ter a tendência à vasoconstrição e a alfa-2 vai gerar bradicardia, aí ferrou a pressão, tá? A gente vai ter esse problema. E histórico ou com sinais clínicos como cardiopatias, a gente acaba contraindicando o alfa-2 agonista, tá? E entender assim, ó, que para cada 160 alfa-2 que a xilazina gera de efeito benéfico, ele vai estimular um receptor alfa-1 que vai gerar o efeito colateral. A dexmedetomidina, ele vai a cada 1.620 receptores que ele causa o efeito benéfico, ele vai estimular apenas um alfa-1 que vai gerar efeito colateral. Então tá vendo como ele é muito seletivo, né? Ele acaba estimulando muito mais a alfa-2. Então, com uma dose muito menor de dexmedetomidina, eu causo mesmo a sedação que uma xilazina, só que causando menos efeito colateral. Essa é a condição, tá? Então, ele é mais potente. Então, eu consigo reduzir muito a dose dele para gerar o mesmo efeito sedativo que uma xilazina e causando muito menos efeito colateral que uma xilazina. Esse é o raciocínio e o benefício que a gente tem utilizando dexmedetomidina. Tanto xilazina como dex a gente pode utilizar intramuscular, pode usar intranasal, eu posso fazer subcutâneo, posso fazer infusão contínua, posso fazer em bolos, eu posso ter uma versatilidade na utilização dela muito, muito, muito grande, tá? Mas, como eu tenho como objetivo, tenho como metas aqui, dentro do canal, não infringir a ética profissional, eu não posso ficar aqui nessas aulas falando sobre dose. Eu posso falar dos fármacos, mas dose eu não posso falar. O conselho não permite que eu ensine leigos a atividade profissional. Então, por isso que eu estou fazendo uma oferta para a galera que está aqui seguindo fielmente o nosso canal, realmente essa oferta do curso mais e-book sobre analgesia e sedação, onde eu vou fazer uma revisão profunda de cada um desses fármacos, tá? Tem aula sobre fisiologia da dor, vai ter bônus aí como tabelas de avaliação de dor. No final do e-book tem umas tabelinhas de protocolos, como associar fármacos para gerar sedação, para gerar analgesia, tá? Tudo isso, gente, com pagamento único, vitalício, que toda atualização que eu fizer nesse e-book você vai ter acesso, tá? Por R$ 67. Sério, tipo, é muito barato. Eu duvido você encontrar alguém aí que venda um curso de analgesia que não seja por IA, que seja feito por um profissional, num preço tão barato, R$ 67. Cool.
aula, e-book, bônus e ainda mais certificado, que você vai ganhar certificado desse curso também. Tá? Então, realmente, eu duvido você achar um curso que entrega tanto como esse, com e-book e um monte de aula, várias aulas que você vai ter aqui também, por R$ 67. Eu acho impossível, tá bom? Ficou faltando vários outros fármacos, então por isso que a gente vai ter a aula de MPA, a segunda parte, a gente vai falar de opioides e outros fármacos também na condição do MPA, beleza? Então, fique com Deus e boa rotina.